da onde que veio essa sua dedicação? Se é uma coisa sua, natural, se é uma coisa que, cara, veio da sua família, se é uma coisa que veio da sua vivência, sabe? Tipo, do que veio, da onde que veio essa... cara, essa garra, sabe? Essa parada de tipo, não, Ai, pô... cara. Bom, acho que começa um pouco com a minha família, tudo isso. Eu sempre fui muito estudiosa, assim. Meus pais puderam, assim, me proporcionar estudar em escola particular, assim, minha vida inteira. Então, e eles sempre conversaram muito comigo sobre essa questão de oportunidade. Tipo, minha filha, a nossa família ela não tem muitas posses, a gente não tem muita grana, a gente faz sacrifício e tenta fazer o melhor possível para que você tenha algo que a gente não teve, né? Enfim, meus pais se formaram na faculdade depois de adultos, depois que eu já era adolescente. Então, assim, eles não tiveram a oportunidade que eu tive e eles fizeram o melhor possível para que eu tivesse. Então, eles sempre me conscientizaram disso e a única coisa que eu tinha na minha mente era eu preciso fazer o esforço deles valer a pena. Sim. Porque eu sabia que, sei lá, às vezes eles não podiam ter alguma coisa que eles queriam porque tinha que pagar a escola, tinha que comprar fardamento. Já teve ano em que, por exemplo, eu não tinha como ter os livros, então eu tinha que tirar a cópia de forma clandestina, porque na escola também não aceitava cópia. Então, sei lá, cara, teve uma época que eu ia sair da escola, porque meus pais não iam mais conseguir pagar. E aí, assim, a direção da escola na época viu que eu era muito estudiosa, já estudava lá desde o primeiro ano do fundamental. Eles falaram assim, a gente consegue fazer uma bolsa e tal, um desconto para continuar. Então, por muito tempo eu paguei, sei lá, só metade da mensalidade. E mesmo assim era difícil para os meus pais continuarem pagando. Então, eu tinha muito essa disciplina, então eu sempre fui, assim, quase que nerdola ao extremo de, pô, eu vou estudar isso daqui, vou, enfim, fazer o possível para meus pais se orgulharem de mim para, digamos assim, retribuir um pouco desse esforço deles. Eu acho que era o mínimo que eu podia fazer, né? E o fato de ter sido atleta também desde criança, acho que me ajudou bastante a ter essa disciplina. Então, eu comecei a nadar com mais ou menos uns 3 anos e meio de idade. Caramba. Comecei porque eu tinha problema de saúde, eu tinha problema respiratório, tinha adenoide, que eu precisaria operar, né, para cortar a carninha para eu conseguir respirar direito. Só que aí, na época, os meus pais não tinham condição de pagar a cirurgia e o otorrino, ele tinha indicado a natação como uma forma ali de lidar com isso. E aí eu comecei a fazer natação e aí eu gostei muito, né? Uma criança já competitiva. E eu falei assim, pô, se dá para competir, vamos competir, né? E aí eu falei com meus pais, falou assim, beleza. Então, eu fiz natação dos 3 até os 15 anos, competi, viajei para vários estados para competir Copa Norte, Norte e Nordeste e tal. E eu sempre fui muito disciplinada, porque assim, eu não tinha muito tempo. Eu tinha que estudar, e aí eu tinha o treino que também levava boa parte do meu dia. Então, assim, eu, sei lá, ia pra escola de manhã, chegava, já almoçava, tomava um banho, descansava, sei lá, 1 hora ali, tirava um cochilinho. Aí já ia estudar, porque às 4 horas eu tinha que sair pra ir pro treino. E aí só chegava em casa, sei lá, 9, 9h30 da noite, que era o horário que os meus pais iam me buscar. E dali era janta, descansa e dorme. E aí acorda no outro dia, cedinho, 5h30 da manhã de novo. Então, assim, eu não tinha muito tempo pra fazer muita coisa. Então, o tempo que eu tinha que usar bem ali pra estudar direitinho, pra ir pro treino, treinar, blá, 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 blá. Então, assim, foram muitos anos seguindo essa disciplina, digamos assim, com essa mentalidade do eu quero ganhar, eu sei que eu preciso treinar, eu sei que eu tenho que estudar, eu tenho que tirar nota boa, eu tenho que aprender. Então, assim, foi uma construção durante a infância que me levou a... Beleza, eu quero fazer isso, então eu vou me dedicar, vou fazer o melhor possível. E, assim, uma das coisas que meus pais sempre conversaram comigo desde criança é que, assim, pô, eu sou uma pessoa preta, então, assim, de certa forma, eu já era vista, ainda mais estando numa escola particular em que não tinha outras crianças como eu, assim, a quantidade era muito pequena dentro da escola. Sim. Na época eu não percebia isso, mas hoje, quando eu tento lembrar, eu falei assim, mano, na minha sala tinha mais 2 pessoas pretas. Sim. E assim, é muito pouco, sei lá, para uma sala de 30, 40 alunos. Sim. É muito louco pensar isso. Mas, enfim. E os meus pais sempre falavam assim pra mim do tipo, cara, você tem que se destacar para as pessoas te respeitarem, para as pessoas notarem você. E era uma coisa que eu mantinha em mente, porque mesmo assim ainda tinha uma diferença de tratamento ali.
tanto na escola, quanto na escola de natação também, por exemplo. Na escola de natação, por exemplo, tinha pai e mãe que não aceitavam o fato de que eu era melhor do que seus filhos. E isso é muito bizarro, tá ligado? De chegar no treinador e falar assim, mas por que ela tá tendo mais destaque do que minha filha? Tipo, você tá dando aula extra, você tá dando mais atenção pra ela. Sim. É bizarro, mas Você- enfim. bizarro. Pode ser só dedicação dela mesmo e Tipo, talento? não pode ser só Não dá, Não. não dá. E aí, assim, era muito louco porque era sempre esse esforço máximo pra tentar chegar num patamar das pessoas olharem e dizer, nossa, olha só. Não, É pelo não, seu trabalho e exatamente. seu esforço. Não dá pra gente ignorar uma pessoa nesse nível. Era mais ou menos nessa pegada. Então, assim, quando eu comecei no casting e tal, que era algo que eu já via que eu tava gostando e que eu falei assim, pô, vou me dedicar e tal. E assim, era muito nessa pegada de eu vou me dedicar a isso, que é algo que eu gosto, é algo que eu tô fazendo que pode me render algo no futuro, do tipo de trabalho, de grana e tal, melhorar a minha vida. E, mano, eu vou fazer isso daqui da melhor forma possível. E aí é aquela coisa que eu falei, né? A disciplina de todo dia sentar e estudar e tá cansada. E mesmo assim, sentar e abrir live todo dia. E, cara, foram essas pequenas coisas de tentar enxergar do tipo... Eu não vou ter tantas oportunidades quanto talvez uma pessoa padrão na sociedade possa ter, mesmo Sim. sendo uma pessoa mediana. Entendeu? Sim. Sim. Então é aquilo de a gente tem sempre fazer um pouco mais para ser notado e ser preterido por outra em relação a outra pessoa. Então era muito, na minha cabeça, sempre muito assim, do tipo, pô, mano, eu preciso me destacar e para isso eu sei que eu vou ter que trabalhar mais do que as outras pessoas. Eu vou ter que fazer mais, né? Infelizmente, no mundo justo não deveria ser assim, né? É um peso, é uma responsabilidade a mais, porque, sei lá, quando eu paro pra pensar nisso, pô, cara, eu só era uma criança que queria viver a vida de criança, tá ligado? Sim. Eu não precisava dessa responsabilidade. Exato. Eu não precisava dessa pressão, desse peso de Mas ela é ter que imputada ser a desde melhor. que você nasceu, tipo, e exatamente. você nem tem culpa, tá ligado? Exatamente, mas é nessa pegada, tá ligado? Então, assim, da mesma forma que na natação tinha, sei lá, alguma coisa diferente, na escola também tinha, tá ligado? Sim. Eu lembro que... Eu até contei em live um dia desses. Tinha uma menina que ela me xingava porque eu tirava nota maiores do que ela. E ela ficava inconformada com isso. Eu falava, Que cara... loucura. E é muito louco, sabe? Uma pessoa te xingar, diz assim, cara, você te xinga e o único motivo é que você tirou... pelo insucesso dela, tipo, pela inveja. E aí eu pela- ficava assim do tipo... Estude. Estude. Se você é medíocre, o problema é seu, não é meu, a culpa não é minha, que eu sou E ótima. eu ficava assim, na época eu até que, assim, não pesava tanto, talvez eu não conseguisse imaginar a dimensão de tudo isso. Sim. Mas hoje, olhando lá pra trás, eu falo assim, cara, isso daqui era um completo absurdo. Sim. Como que Sim. eu não virei um soco na cara dessa menina, sabe? Seria licença poética para. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito pacífica, né? Então, eu Você sempre passa uma vibe de ser uma pessoa bem calma. eu sou bem calma, assim. Eu acho que jogos de videogame desde criança me ajudam muito a extravasar. Então, assim, desligou o videogame, eu tô Tá zen. calma. Tá em paz. Tá em casa. Tô de